Oi, oi, gente. Eu sou Yulia, essa é a Samara. Vocês já devem conhecer a gente. Hoje a gente está com o pastor Joilson, que é o fundador do Instituto Esperança Renovada. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o projeto que ele tem lá no povoado Piqui, que é um povoado que fica numa cidadezinha do Maranhão chamada Bacabeira. É isso, pastor? Como que começou? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Como que o senhor descobriu esse povoado? Como é que foi essa Boa trajetória? tarde, eu estou muito feliz em estar aqui, né, com vocês duas. Se não lembro agora o nome, uma é Samara, né? E a Isso. outra, Yulia. Samara e Yulia. Yuli. É. Isso. Então, muito bem, né? Eu estou feliz de estar aqui nessa tarde com vocês. Está participando, né? Primeira vez na minha vida que eu participo de um podcast, né? Mas estou muito feliz. Meu nome é Joilson, né? Como vocês apresentaram. Nós morávamos aqui em Brasília e sempre trabalhamos com missões, né? Desde o dia que nós aceitamos Jesus, nós começamos a andar, não é, nos trabalhos missionários aqui em Brasília, no PSUL, e daí nós fomos para uma visitação em Anápolis, né? E aí conheci lá um pastor do Maranhão e ele começou a falar das necessidades do Maranhão, do Piauí. Eu, como um bom maranhense, né, comecei a me sentir assim no meu coração que eu deveria fazer algo pelo meu estado, né, que eu deveria evangelizar um dia ali. Então fomos orando e o tempo foi passando até que em 2001 nós aceitamos o convite de estar no Maranhão. Não é? Então, deixando Brasília, uma cidade muito boa, que mana leite e mel, é uma cidade abençoada, e voltamos para o Maranhão. Então, em São Luís, nós começamos um trabalho missionário, fundamos uma igreja ali, plantamos uma igreja, na verdade, e eu fiz algumas viagens pelo Piauí. Não é? Passei um ano viajando, né? Então ia para o Piauí, olha, tem um lugar tal. Então eu conheci toda aquela realidade do Piauí que a gente vê na TV e eu tinha muita vontade de ir naqueles lugares. Então eu fui em lugares onde o rio secou, o solo ficou rachado mesmo, né? Onde lugares que as pessoas só comiam aquelas plantas de mandacaru. Então, tudo isso eu vi de perto. Né? Eu achava assim, será que isso é exagero? O que, que acontece? Então, começamos a andar o Piauí nos quatro extremos do Piauí e descobrimos que ali no Brasil, não sei se ainda essa é a realidade, era o estado menos evangelizado do Brasil naquela época. E naquela época fizeram um Ibope, fizeram uma pesquisa de Ibope perguntando quem era mais conhecido, se Jesus ele era conhecido no estado do Piauí. Então foi um santo, né, parece que São Romão, alguma coisa assim, que ficava lá em cima no Ibope, que era mais conhecido no estado do Piauí, e Jesus estava bem abaixo. Então as pessoas conheciam mais o santo do que Jesus. Então a gente ainda, se o povo chegava, você ouviu falar de Jesus? Não. Você conhece quem é Jesus? Não. Então nós passamos um ano fazendo esses trabalhos, não é? Algumas pessoas nos abençoavam de São Paulo, de Brasília, vão lá, vão em tal cidadezinha, e a gente ia. Então a chama missionária ela foi aumentando mais ainda, né? E a gente chegava, era numa equipe de 4 missionários, e a gente chegava num lugar, olha, tem um povoado, mais para dentro ainda, e a gente ia, né? Olha, mas tem uma família num lugar que lá só é lamparina, e o pessoal nunca foi ninguém lá, então vamos. E aí aquilo ali incendiou meu coração mais ainda. Voltei para São Luís, orei, eu digo, meu Deus, me mostra um lugar no estado do Maranhão que não seja longe da capital, mas que realmente esteja precisando de uma presença missionária, de evangelizar aquele lugar. E aí Deus me mostrou Bacabeira. Um dia eu conversei com um casal de obreiros, uma missionária e um missionário disse assim: vamos conhecer um lugar chamado Bacabeira. Eu já passei lá, mas eu nunca entrei naquela cidade. Então vamos assim, oramos, pegamos o carro e fomos lá. E quando nós chegamos em Bacabeira, eu parei num lugar, tinha assim, uma plaquinha que vendia din-din, né? Lá é suquinho. E a gente estava com muita sede, então vamos parar aqui. E quando nós paramos, eu vi um homem nessa casa, nesse comérciozinho, cabisbaixo, muito sofrido, né? Assim, com aspecto, né? E aí, tudo bem,
tudo. Aí ele trouxe o din-din, aquela coisa toda. Aí ele olhou para mim e disse assim, você é pastor? Vocês são evangélicos? Eu disse, somos. Ele disse assim, foi Deus que mandou vocês aqui. Aí eu me alegrei, eu digo, meu Deus, o primeiro contato, que o missionário ele quer só uma brechinha para poder, né, chegar. E aí quando ele falou aquilo ali, eu me alegrei, eu olhei, poxa, que bom, cheguei num lugar que você ficou feliz de chegar alguém que conhece Jesus. E aí eu perguntei, como é que está a sua vida? Aí ele, pronto, quando eu fui falar isso, ele começou a contar tudo o que ele ia fazer com a vida dele naquele dia. Ele ia se suicidar. A esposa tinha ido embora com os filhos, então ele quebrou financeiramente, estava com problemas na família e ele estava ali cabisbaixo dizendo assim, hoje eu vou tirar minha vida. E aí eu digo, não, você ganhou foi a sua vida. E aí começamos a conversar, ele chorou, oramos e naquele lugar, na casa dele, começamos o primeiro trabalho missionário. Essa era uma das nossas dúvidas de como começou, né? Porque aparenta que no início o mais difícil é ter esse contato, né? De estabelecer um contato, de ganhar a confiança das pessoas. Esse início, depois dele, teve uma certa dificuldade ou todo mundo recebeu bem? Não, não tão bem. Aí, então nós chegamos aí e disse assim, olha, eu queria que vocês fizessem um culto aqui na minha casa. Eles são a minha família, ninguém assim quer saber de Deus, tudo, eu estou aqui meio abandonado, mas eu quero que vocês orassem, eu quero que vocês façam alguma coisa. Então a gente pode vir fazer culto aqui toda semana? Pode vir. Então esse foi o primeiro contato. Então assim, a gente ia nas portas, as pessoas não vinham, ele mesmo ficava decepcionado. Poxa, eu convidei meus primos, eu convidei não sei quem. Rapaz, o pessoal não quer saber de Deus. Se fosse um bar aqui, botando bebida, todo mundo vinha. Aí eu digo, realmente, essas são as dificuldades. Aí mostrava, né, que Jesus passava por isso, eu digo, ao próprio Cristo, na própria terra dele, e as pessoas não aceitavam. E aí nós começamos a insistir, e começou o trabalho lá. E aí foi crescendo, então logo nós fizemos um batismo, ele foi a primeira pessoa que se batizou em Bacabeira. Ele disse, olha pastor, eu quero me converter e também eu quero me batizar, eu não quero brincar assim, demorar, eu quero logo, tudo que tiver eu quero fazer. Então ele fez isso, então ele se tornou assim, nosso braço direito ali, na cidade de Bacabeira, ele muito conhecido, então ele convidou as pessoas, o nome dele é Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio, então ele ia, vamos em tal lugar, e a gente ia, trazia as pessoas, e aí começou o trabalho. Então já estávamos ali um ano, muito bem estabelecido o trabalho já, e aí quando pensamos, né, estamos trabalhando com os adultos, vamos trabalhar com as crianças aqui também, e aí começamos, a gente fazia um trabalho chamado Dia Brincalhão, né, convidar várias pessoas, se vestiu de palhaço, tá, alguns irmãos mesmo, né, aprendia lá, e a gente reunia as crianças na escola e fazia esse trabalho. Então era muita criança ali. Pastor, e o que fez o senhor escolher as crianças como alvo? Assim, tinha alguma coisa específica em mente, tentando... Porque a gente sempre recebe foto do projeto, né, e é sempre uma ação voltada para as crianças. Qual é o planejamento de vocês fazendo isso? É exatamente porque a gente vê assim a ociosidade das crianças na cidade. Não tinha nada assim, fora a escola, né? As crianças não tinham assim um encontro para estar ouvindo algumas palestras, né, sobre a questão de música, uma leitura de um livro, um local para ir. Então chegava da escola, quem estudava de manhã passava a tarde perambulando, como diz lá, né? As crianças andando na rua sem ter o que fazer. E pela manhã, então eu vi aquela necessidade, eu digo, então vamos trabalhar com as crianças, né? Conversar com elas, ver o que é que elas pensam aqui. E aí foi assim, nós começamos esse trabalho com as crianças no município de Bacabeira, né? Ainda vai chegar no povoado Pequi. Então começamos a trabalhar, chegamos a um número mais ou menos de 80 crianças. Ali, muitas crianças, sempre surgindo as dificuldades de alimentação, né? Porque todo trabalho de criança tem que ter um lanche, numas brincadeiras tem que ter um sorteio, né? E essas dificuldades todas surgiam, mas elas muito felizes, né? Participando, e a gente trazia as pessoas de São Luís, vamos trazer pessoas que trabalham com crianças, né? Até da PEC, né?
trouxemos pessoas, trouxemos grupo da Jocum. O que é a PEC? A PEC é a Aliança que Evangeliza Crianças, né? Tipo um seminário que ensina, né? E aí trazemos, então, assim, eles trabalham muito bem com crianças, então a coisa foi crescendo, né? A Jocum teve teatro e um monte de coisa lá com as crianças. E aí, quando nós estávamos muito bem, tranquilo ali, ó, então é isso aqui, nós já temos uma igreja, nós já temos um projeto aqui, estamos com as crianças e está tudo tranquilo. E aí, num desses trabalhos com as crianças, chegou uma professora de Bacabeira e, olhando aquilo, participando, né, ela trouxe algumas crianças, né, para participar conosco, e ela ficou feliz. Ela disse: meu Deus, eu nunca tinha visto um trabalho desse aqui na cidade. Eu ouvia falar de vocês, mas eu não conhecia, mas eu estou feliz demais. Gente, que coisa linda. Ela foi e relatou: olha, eu queria convidá-los para vocês conhecerem um lugar aqui de Bacabeira chamado Povoado Pequi. Digo, Povoado Pequi eu estou vendo que as crianças aqui estão felizes, está todo mundo bem, mas lá eu conheço uma família, e contou a história, uma mãe foi embora, o pai, e tem 4 crianças jogadas lá. Quem está cuidando dela é os vizinhos e tudo, é mesmo. Por que vocês não visitam essas crianças? Então, vamos visitar as crianças, né? E aí foi assim que nós fomos um Povoado Pequi. Na entrada, logo assim, eu achei estranho, né? Um lugar de muito mato e demorando chegar. Mas quando chegamos, encontramos as crianças, né? Uma casinha de taipa, né? Que é de barro, de palha. E 4 crianças veio nos encontrar muito assim, muito alegre, né? Paramos ali o carro e elas viemos, aí conversamos, entramos na casa e eu logo percebi assim, poxa, aqui não tem nada, só tem 4 redes armadas, né? E eu não queria assim diretamente conversar com elas sobre o que elas estavam passando, mas eu olhei a realidade. Aí eu brinquei, eu disse assim: o que é que a gente almoça aqui hoje? Vamos almoçar. Aí elas olharam: não, a gente não tem nada para comer. É o celular, né? A gente não tem nada para comer. É mesmo, onde é que é o fogão aqui de vocês, tudo? Ah, o nosso fogão é aqui no quintal. Aí vamos ver, chegamos lá, vimos aquelas panelas assim, né, maltratadas, assim, vamos dizer, enferrujadas. E vocês já comeram hoje, crianças? Não, ainda não comemos. Tomaram café? Também não. Aí cadê os outros meninos? Tem 2 irmãos, estão trabalhando. Aí eu cheguei lá, eles estavam tirando pedras, né, de um local e jogando numa caçamba, para encher aquela caçamba que era o meio de vida deles. Eu disse: por que eles estão fazendo isso? É para poder ganhar o dinheiro e ir lá na cidade comprar comida. E quantos anos essas crianças tinham? Na época, isso em 2007, vamos pensar assim, hoje o mais velho está com 25, né? Então, aí quem é bom de matemática, rapidinho, né? Não, ele não está com 26, ele está com 22 anos, lembra? 21 para 22. Foi em 2007, né? Foi 2007. Calma aí, eu não sou muito boa. Eu sou péssima com matemática. Também, mas era essas idades entre 8 e 9 anos, mais ou menos, era. Tinha, né? O mais velho, E ele que cuidava deles. Então, assim, não, então vamos fazer assim, vamos ali na cidade, vamos lá na cidade, vamos lá no mercado. Aí levamos eles e ficaram felizes assim: escolhe o que vocês querem comer hoje. Ah, a gente quer comer carne, tudo, então vamos comprar. Vocês querem biscoito, refrigerante? Aí pronto, aí assim, sofridos, né? Então eles já olharam para a gente assim como alguém que estava ali cuidando deles. Mas onde é que vocês vieram? Tudo. E aí a gente se reuniu, né? Gente, o que é que a gente faz ali agora? Então vamos se reunir lá com aquelas crianças dia de sábado. A gente pode vir todo sábado aqui? Pode. Aí umas mangueiras, né, na frente da casa. A gente pode sentar em tese umas cadeiras, tudo? Pode. Aí trouxemos as cadeiras, algumas mesas, e começamos todo sábado a fazer aquele trabalho. Então, assim, uns vinham, outros ficavam dentro do mato olhando, mas a gente via que todas as crianças queriam estar ali e não podiam. Aí, por que as crianças não podem? Aí eles começaram a contar a história, né, do povoado. O próprio Paulo Sérgio, lá em Bacabeira, rapaz, ali é um lugar muito pesado, né? Ali as pessoas assim, muito envolvidas com religiões afro,
aquela coisa toda, você viu que lá não tem igreja e tudo. É mesmo, rapaz, não tem nada, senão uma capelazinha, né? Não, não tem justamente por isso. E aí fomos levantando, né? A história da cidade. Então chegou um momento que assim, poxa vida, então aqui Bacabeira, lá, a sede, é bom, mas aqui é melhor. Porque aqui assim ninguém não vem aqui. Ninguém quer vir nesse lugar. Então eu olhava assim, quem que vai vir aqui mesmo? Né? Ninguém vai querer sair de algum lugar para vir aqui. Aí as pessoas dizem, ninguém vai ali não, ali é muito distante. Você viu como é ruim para ir? Só vai se for de carro. É mesmo, e assim, o carro tinha que ir com vontade, porque senão não chegava, né? Aí eu digo, meu Deus, realmente é difícil mesmo aquele lugar. E aí nós começamos a ir todo sábado para lá. Todo sábado, fazia um trabalho com as crianças no sábado, lá na sede, pela manhã, e anoitecia lá no povoado Pequi. E anoitecia depressa, né? Porque uma mata fechada, tudo, e a gente fazia o trabalho. Então foi caminhando, e agora o que é que a gente faz? A gente não tem condições de estar nos dois lugares. Né? A gente não tinha mais como, né? Equipe pequena, então não tem como estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Então qual foi a proposta? Como já tinha muita gente lá, aí eu conversei com um pastor da Igreja Batista, lá, um pastor que eu já conhecia, e eu pedi, eu digo, pastor, olha, a gente não tem mais como ficar aqui, nós vamos assim, de vez para o povoado Pequi. Era uma coisa assim muito doida para tomar essa decisão. Ele olhou para mim e disse assim, não, você vai para o povoado Pequi. Eu digo a ele, disse assim, daqui para lá é melhor, mas de lá para cá não é tão fácil. E outra, ali ninguém está te vendo, ali não tem ibope. Ele falando assim, né, essa palavra. Aí eu disse assim, mas como assim? Quem que vai lhe ver ali? Quem que vai lhe ajudar naquele lugar? Mas se você ficar aqui, você tem como ter recurso para ir para lá. Essa é isso que ele queria dizer. Dele, né? Entende a visão? Você tem recurso, você tem gente, mas dali para cá não tem como não. Eu digo, pois é, mas eu já fiz muita coisa assim, muito louca mesmo na vida, então eu vou fazer, porque o evangelho é loucura, né? Né? Paulo disse, olha, para os que se perdem, os que perecem, o evangelho não é loucura, mas para nós é o quê? Poder de Deus, é salvação, né? Eu digo, pensando em Jesus, pensando em todo mundo, eu digo, então assim, sempre teve essas loucuras para poder dar certo. E assim, aí descemos para lá. Ó, gente, nós vamos vir para cá. Então, muita dificuldade aquele começo. É porque não tinha estrutura no lugar, né? Nem Nenhuma. para receber. Vocês que tiveram que montar a estrutura. Toda a estrutura não tinha. Por exemplo, onde é que a gente se reúne aqui, um lugar maior? Não tinha. Nas outras portas não se abria. A casinha das crianças só tinha uma mini sala e o quarto. A cozinha lá no fundo, né? Das crianças que o senhor visitou. Das 4 crianças. Então, assim, aí a gente, vamos ficar aqui na porta de vocês. Pronto. Aí limpamos tudinho, né? E tudo, e aí ficamos na frente dele. Todo mundo passava, olhava. Aí teve um dia que teve alguém de rádio que passou, aí o rapaz falou assim, olha, eu ouvi numa rádio falando assim, uns jovens missionários que se reúnem em Bacabeira, debaixo de umas árvores. Então nós ficamos conhecidos como jovens missionários, porque eram crianças e adolescentes debaixo das árvores. Na época das mangas, a gente fazia assim, pregando, fazendo um trabalho, olhando que caía muita manga. É muito pé de manga, né? E aí começamos. Então, assim, as crianças era muito fácil estar ali. Os adultos tinham resistência, né? Para estar muito. Aí fomos descobrindo as questões do povoado e tudo, e orando. Meu Deus, como é que vai ser aqui? Nós já estamos aqui, tem as crianças, tem os adultos. E como vai ser a dinâmica do trabalho, né? E aí Deus colocou no meu coração, olha, para me pregar, né, fazer o trabalho de missões, porém com um projeto social. Então, assim, aí fomos orar, olha, o projeto aqui é esse. É o projeto missionário social Sementinhas de Jesus. Começou assim, projeto missionário e social Sementinhas de Jesus. Aí colocamos uma plaquinha lá, né, entre uma mangueira e outra, e aí começou desse jeito. Aí fomos caminhando tudo. O que é que nós vamos fazer?
evangelizar, mas também vamos assim pensar no futuro um dia, ter escola, não é ter uma assistência social aqui e tudo. Então, qual vai ser o nome? Então, vamos trabalhar com o Instituto. Instituto Esperança Renovada, né? Deus sempre dava as estratégias. Então, tiro sementinhas de Jesus, que eles já estão bem, a semente já está no coração deles mesmo, e vamos para o Instituto Esperança Renovada. Um projeto missionário social, né? Missão com social. E assim foi uma estratégia de Deus, porque a realidade do local, né, muita gente batia na porta, olha, Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida e tudo, e a gente olhava assim para as mesas, não tinha nada, as crianças ali, né, descalças, meu Deus, mas é tão difícil num local desse você dizer que Jesus te ama e você vendo que você tem que evidenciar esse amor através de uma ação. E isso no campo missionário é complicado assim pelas dificuldades do próprio missionário, não é? Os recursos para ele estar ali. Então a gente olhava assim, gente, bora comprar 50 pães. E aí a gente trazia, ó, Jesus te ama, Jesus tem um plano, ó, criança, nós trouxemos uns pães aqui para você. Ah, que bom! E tá, e fazia café, a gente tomava café com eles, entendeu? Então assim a gente foi caindo na graça do povo. Então o povo olhava para esse pessoal, eles vêm aqui, eles entram na casa, eles conversam com a gente. Olha, depois que eles começaram a dar aula aqui para as crianças, melhoraram. E as crianças estão melhor dentro de casa, na sala de aula. E todo dia a gente vendo assim, algo novo que tinha que fazer naquele local. Então assim começou o Instituto Esperança Renovada no povoado Pequi. Saímos de Bacabeira, passamos lá né, as pessoas que já estavam para os cuidados de um pastor da Igreja Batista e tiramos o pé de lá e ficamos no povoado Pequi. Entende? E o senhor falou pra gente que foi um desafio, né, chegar ao público, aos corações adultos. E como que tem sido isso de tentar chegar nos adultos, falar a palavra do Senhor? Tem tido muita resistência atualmente? Hoje não, mas naquela época tinha, né? A gente chegava, aí ele dizia assim, ó, vocês falam aí com os crentes. Aí o cara ia lá pro fundo do quintal, ficava sentado lá e dava até medo, porque muitas vezes a cara do nordestino raiz, né? Aqueles bigodes, o jeitão assim meio rude, aí eu olhava assim, meu Deus, é que esse homem vai pegar aquele facão ali, vai bater na gente. Eu pensava... Trazer a peixeira, né? Ele lá com a faca aqui, com a peixeira aqui na cintura, ó, os crentes chegaram aí, vai lá, fala com eles. E aí eu ficava falando e olhando para lá, eu digo, meu Deus, o homem tá zangado, né? E a gente sabe assim, a gente que conhece a outra realidade que tinha espiritual, né? Sim. Também no povoado, eu olhava assim, e assim, toda aquela singeleza, né? Do evangelho, para falar, para chegar a Jesus, e ele dizia assim, olha, aqui é assim, a gente aqui nunca teve, você já viu que aqui não tem igreja católica? É mesmo, não tem, né? Por quê? Porque ninguém, padre nunca vem aqui não vem ninguém. Aqui nunca vem crente, e vocês são os primeiros. Aí eu, mas por quê? Não, porque aqui nós aprendemos com nossos pais, nossos antepassados, a nossa religião, né? Qual é a religião de vocês? Ah, a gente mexe, a gente bate o tambor aqui, né? A gente tem essas tradições. Aí eu, é mesmo, é aqui mesmo, é ali no fundo do quintal, eu posso dar uma olhada? Aí, eu lembro que uma vez até que eu peguei um tambor, comecei a bater, o cara disse assim, você sabe tocar isso aí? Eu digo, não é porque a gente manja assim um pouquinho de bateria, né? Todo jeito. O Ministério da Percussão. Eu lembro que uma vez tinha uns pandeirões, alguma coisa, eu digo, rapaz, isso aqui é interessante, né? Tinha um instrumento chamado onça, né? Aí que instrumento é esse? É onça, ele dá o som de baixo, né? Você mete a mão e fica puxando tipo uma corda, fala, dá um som de baixo. Aí eles já ficaram assim, alegre, rapaz, ele olha aí. Então eu digo, será que estão pensando que eu vou participar né, mais tarde? Eu digo, não, eu achei interessante. É isso aqui que a gente toca aqui, nossos pais aí mostravam. Então, assim, fomos caindo na graça, né? Eu lembrava muito de Paulo, quando ele chegava naqueles lugares que ele percebia, mas ali tem uma plaquinha ali, ao Deus desconhecido. Então, sempre eu pegava uma brecha. Eu digo, tocar um instrumento é bom demais. Vocês tocam, criança? A gente toca, não sei o que. Então, ele se empolgava em mostrar aquilo ali.
Mas eu aproveitava, né? Digo, ó, a Bíblia diz que como é bom louvar ao Senhor, né? Direcionar para o Né? evangelho, Eu né? direcionava, é bom, olha, Deus nos fez, justamente para louvar ao Senhor. E sabendo que talvez na mente deles, eles estão assim, fazendo aquilo para o Senhor, para Deus, né? Ali eles estão tranquilos que eles estão agradando a Deus. Então eu pegava aquelas pegadas e tal, e aí era mais uma porta. Então quando alguém me recebia desse jeito, você vai tomar um cafezinho com a gente? Ô, Glória! Vou tomar o café. Ó, tem uma farinha ali que nós fizemos e tal. Tranquilo. Aí sentava, então, assim, ele dizia assim, rapaz, esse pessoal aí é tranquilo, eles chegam aqui, eles entram, eles conversam com a gente e tal. Eu lembro que um dia um me deu uma galinha, né? Aí assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Pô, um missionário ganhar uma galinha e ficar feliz, né? Eu peguei, ó, guardamos aqui essa galinha aqui para você. Os filhos já estavam, né? E eu fiquei muito assim, eu fiquei emocionado na hora, né? Aí eu disse assim, que estão pensando que eu estava naquele dia pensando de comer aquela galinha, que estava passando fome. Mas o que é que eu pensei? Porque assim, eles guardaram aquela galinha, deixaram ela para mim, assim, como uma forma de honrar, né, de respeito. Poxa vida, ele veio aqui, ele está cuidando dos nossos filhos, e eles não tinham nada, eles pegaram uma galinha e me deram a galinha. Aí eu digo, meu Deus, eu vou retribuir essa galinha. Aí trouxe uma cesta básica. Olha, Deus aqui, isso aqui Deus mandou para vocês, Jesus mandou, olha, uma cesta básica, um alimento. Oh, que bom, a meninazinha falou assim, até que enfim eu vou beber leite hoje. Até que enfim, olha, tem um pacotinho de leite, né? E aquilo ali, assim, você falando, é fácil hoje, mas você estando lá, né, olhando para aquilo, eu chorava. Meu Deus, eu que já tinha passado fome no passado, e no Maranhão, eu sabia o que era a importância de um pacotinho de leite, né? Ah, eu vou beber leite. Então, meu Deus, aqui é o seguinte, nós vamos fazer um cadastro, vamos pegar as famílias mais necessitadas e vamos bater nas portas para ter cestas básicas aqui também. Então, começou assim, com uma cesta básica. Na outra semana, 2 cestas básicas, alcançamos mais uma vida. Então, todo o tempo, uma estratégia nova e trabalhando dessa forma, entende? Uhum. E aí, caindo na graça, olha, a gente está se reunindo, eu já vi lá e tal, a senhora não quer ir? A senhora só senta lá, a senhora fica vendo. Aí eles iam e eu levava algumas pessoas vestidas de palhaço, né? E aí aquilo ali era um encanto para eles sorriam, olha, fulano de tal, fazia brincadeira com as crianças, olha, pintar, aí começava, né? E aí sorria, a gente brincava, então começou assim, né? Levando as senhoras, as mães, ó, nós vamos passar um filme aqui, eu lembro que um dia que passou um filme, eles ficaram até assustados, conseguimos um retroprojetor, um telão, levamos uma caixa, aí eu dizia assim, olha, é um cinema, né? É um cinema, então uma tela bem grande, ó, vamos passar aqui um filme aqui para vocês. Então, as estratégias missionárias é desse jeito que começa, não é? Muitas vezes na cidade, o evangelho ele se torna assim, não que é fácil, porque o evangelho não é fácil para canto nenhum, né? Para anunciar. Mas, assim, pelo convívio, não é? Muitas vezes você está evangelizando um colega de faculdade, né, que você está convivendo com ele, são outras realidades, é um vizinho seu, é um colega de trabalho, que não tem todo esse contexto que muitas vezes tem lá no campo missionário. Né? Alguém diz, não, minha mãe é evangélica, não, fulano, eu conheço, já fui numa igreja, né? Então, assim, se torna tudo mais fácil, né? Esses dias eu estava numa feira aqui e eu vi uma senhora evangelizando. Eu estava aqui, mas eu estava com o ouvido ligado, ela convidando uma pessoa, um rapaz. Olha, vamos lá na minha igreja. Ele, eu vou lá, porque desde que eu me entendo por gente, desde criança aquela igreja está no mesmo lugar. Eu era pequenininho, eu brincava na frente da igreja. Então, assim, ele tem uma identidade ali, ele já conhece a igreja, então não é difícil ele entrar. Agora, num país ou no Nordeste, algum lugar, não tem uma igreja para a pessoa dizer assim, tem uma igreja ali. Eu até conheço, né? Como no caso do povoado Pequi, não tem. Então é difícil as pessoas dizer, fulano é da igreja, fulano ali é daquela igreja. É mesmo, então eu vou lá porque eu conheço alguém de lá. Então, não conhecia a gente, não conhecia ninguém, então assim, tudo era o primeiro contato com aquelas famílias.
uma coisa que me chamou a atenção com o senhor falando é que vocês não chegaram já querendo mudar tudo, Não, falar, isso daqui que é o certo e não. vocês devem parar de fazer tal coisa. Não, vocês usaram o contexto deles, o que eles tinham, para, por meio daquilo, direcionar para o Senhor, né? E o quanto que é importante a gente também ter essa visão de que não existe só uma forma correta de adorar a Deus. No caso, o senhor falou dos instrumentos, né? Não é só um ritmo, não é só um formato. E utilizar justamente o que eles tinham também é uma forma de chamar a atenção deles para falar, a gente está fazendo isso, mas agora a gente pode direcionar para a motivação correta, né? Exatamente. E eu lembro quando eu peguei aquele pandeirão, eu estava tocando, era um hino, né? Jesus, em tua presença, reunimos e batendo ali nos aqui, aí eles ficaram assim, entendeu? Coloquei uma letra, tocando no instrumento deles e dizendo assim, olha, que bom, né? A Bíblia diz que bom é louvar ao Senhor. Os pássaros amanhecem o dia louvando, é o instrumento deles. Os pássaros são afinados. E eu vi que os tambores deles é bem afinadinho, né? Os pandeiros, os atabaques, né? Que eles tinham lá. Então, assim, eu toquei um hino naquilo ali, né? Que era consagrado, assim, na ignorância deles, porque assim a gente vê isso, não é? Mas eles ficaram felizes, aquela família. Poxa vida, ele entrou aqui, ele veio, né? Porque muitas vezes, se você não tiver estratégia, a porta que parece que vai ficar aberta, ela vai se fechar, e fechar muito se você não cair na graça. Não é? Se você não cair na graça, na simpatia deles, você pode pregar o evangelho, você pode fazer o que fizer, vai ser difícil. Então, assim, é pegar o contexto do povoado, foi isso que eu fiz, a realidade, e adaptar para o nosso contexto, né? Brincar com eles, não é de uma forma assim espontânea, mostrando a Bíblia de uma forma diferente, né? Então, com as crianças, brincadeira, né? Eu pulo, eu danço como o rei Davi e tal. As crianças dançavam e se animavam e eles sorriam, né, com aquilo ali. E assim foi acontecendo. Então, voltando lá, às cestas básicas, aí, poxa vida, aí vamos ver como é que as crianças estão. Gente, os cadernos de vocês, para a gente ver. Aí a gente vê que os adultos analfabetos, crianças de 12 anos, assim, que não sabia nem escrever o nome. Não, a gente quase não vai para a escola, tudo, mas você não sabe escrever seu nome, né? E eu lembro que a gente fazia uns questionáriozinhos assim, para eles responderem perguntas bíblicas, bem simples, né? Distribuíam várias bíblias, assim, com desenhos, e eles não sabiam. Então, assim, começamos a levar uma professora, né? Olha, vamos para lá, tudo. Então, sempre vendo as dificuldades que eles tinham também, né? Meninas já com 12 anos, que já tinha 2 filhos, não é? Como é que o povoado pequeno, não, aqui é só uma família. Aí contaram a história, que é só uma família. Muitos aqui são casados com os primos, tudo. Aí vem um parente lá do outro povoado, casa aqui, né? Então, assim, todo esse contexto, eu fiz o levantamento para me saber onde eu estava pisando, como é que era a realidade deles, né? Aí eu brincava, eu dizia assim, gente, aqui a gente tem que viver na paz, porque se brigar com um, pronto, brigou com todo mundo. Ele dizia, é verdade, que aqui todo mundo é parente. E até hoje, né, todo mundo ali é parente, né? Uma comunidade muito grande. Uhum. E a gente estava conversando antes de começar o podcast, o senhor falou que sua esposa está gestante, né? Exatamente. E como que foi constituir uma família no meio de tudo isso que estava acontecendo? Foi Ela fácil, apoiou, foi difícil? Como é que ficou a esposa do senhor? É muito desafiador o momento, né? A bondade é porque, como ela é maranhense, né? E do interior também, então assim, foi muito fácil logo ela se adaptar ali. E aí nós também, né, conversei com ela, olha, eu tenho que fazer algo aqui. Eu preciso me inserir nessa comunidade e tudo. E aí ela pensou bem, ela disse assim, eu vou fazer serviço social. Eu digo, olha que benção. Em vez de vir um assistente social de algum outro lugar, é você mesmo. Então ela começou a fazer serviço social e estagiar no próprio povoado. Porque todo aquele trabalho, e isso aí eu vou dizer, foi 50% do meu ministério ali. Que Porque bênção. eu ficava ali e ela saía, né?
fazendo questionários, né, levantamento, como era o perfil daquela comunidade, as necessidades. E aí as mulheres se abriu com ela, contava, conversava. Eu lembro que teve um dia que ela levou vários do serviço social, que já estava estagiando, vamos para lá. E aí isso aí foi outra situação que começou a cair na graça. Por exemplo, olha, minha filha, eu estou doente, eu estou com um problema, será que você não consegue uma consulta? E aí ela ia lá no posto de saúde, em Bacabeira, não, me dê seus documentos, me dê aqui que eu vou lá. Aí trazia, tal dia vai ter uma consulta. Então, assim, né? E aí ela começou a se envolver com a comunidade. Depois disso, ela engravidou do Josué, né? Meu primeiro filho. E aí, engravida dele naquele povoado, ela andando por lá, e as mulheres já ficavam com cuidado. Eu lembro que teve uma que disse assim, olha, qualquer coisa aqui, o que não falta é parteira, porque lá não tem maternidade, né, em Bacabeira. E toda criança lá ou vai para a capital ou nasce lá mesmo. Tem as parteiras. E aí o que não falta aqui é parteira. Eu digo, já pensou, Franciane? Se o Josué nascer aqui, pelo menos tem as parteiras aqui. E era assim, ela andando com o barrigão, tudo. Logo em seguida o Josué nasceu. Então o Josué voltou para lá, começou a andar por lá nos 3 meses de idade. Desde cedo, né? 3 meses ele já estava, aprendeu a engatinhar por lá, né, andar. Então, assim, o Josué, ele ama aquele lugar. Quando ele chega lá, nossa, ele brinca com as crianças, ele corre dentro dos matos, e eu fico preocupado. Josué, cuidado com as cobras, meu filho. Meu filho tem cobra. Aí ele assim, pai, eu não tenho medo, não. Aí os meninos dizem assim, não se preocupa não, que a gente sabe onde é que tem cobra aqui, onde é que elas estão, a gente protege ele. Então, ele vai embora. Ele brinca com as brincadeiras da terra, ele chega em casa com um monte de pedacinho de madeira. O que é isso, meu filho? Isso aqui é um carrinho, isso aqui é fulano que me deu, né? Então, ele tem o quê? 6 anos, e 6 anos que o Josué Levi está ali. E aí o Josué começou a tocar bateria, aprender a tocar bateria, e aí as crianças muito empolgadas com o Josué, porque ele já está tocando bem, né, bateria, e canta bem. E aí tudo nos trabalhos, ele participa. Mostra aí, Josué, como é que é? Aí o Josué mostra. Então eles ficam felizes, né? Ele ensina os meninos também, né? Ensina, bate assim na bateria, tudo, né? E aí, com tudo isso, Deus nos deu a estratégia. Não é a última vez que eu vim aqui há 3 anos, e quero agradecer muito a Igreja Batista Permanecer, porque a gente estava com um desejo, né, de começar um projeto com música. Não é chamado MIER, Música Instituto Esperança Renovada. E aí chegamos aqui, e desta amada igreja, né, eu não lembro o nome do irmão que toca aqui o violão. Igor. É Igor. Então, tem tantos que tocam. Mas eu acho que foi ele, porque na hora que eu falei aqui, ele disse assim, opa, o primeiro violão vai ser eu, vou lhe dar um violão. Então, ele foi o primeiro violão. Nós temos 12 alunos aprendendo a tocar violão lá, né? Então, esse irmão amado, né, doou, e hoje eles estão lá aprendendo a tocar violão. Hoje, no Instituto, nós temos aula de reforço, alfabetização. Então, toda estratégia, meu Deus, as pessoas não sabem ler. Como é que a gente distribui a Bíblia? E eles ficam a Bíblia de enfeite. Então, vamos fazer a alfabetização. Agora fizemos o cantinho da leitura, né? É um cantinho mesmo. Pegamos um espaço lá, fizemos um canto, arrumamos, colocamos adesivo, ficou muito bonito, com vários livros, né? Livros de histórias, coisas seculares, livros históricos, mas também não é livros cristãos que ensinam as histórias, tudo. Então, isso acabamos de inaugurar esse cantinho da leitura, e está uma bênção. Era até outra pergunta que a gente tinha, de entender até mesmo, porque muitas vezes a gente está aqui e pelo fato de ser um lugar mais distante, a gente não conseguir ir, né? É mais difícil da gente que está aqui ir para lá. Qual que é a importância, não só aqui no caso da nossa igreja, mas das igrejas que ajudam vocês nesse trabalho todo? Porque muitas vezes a gente ajuda e vocês sempre mandam o retorno, né? Fotos, vídeos, mas para a gente até mesmo entender a nossa função ali também, porque por mais que a gente não esteja, de alguma forma a gente está ajudando na obra do Senhor, né? Exatamente. Então, a obra missionária, ela é feita de parcerias, né? Desde a Bíblia em Atos você vê, né, Paulo, Barnabé,
Silas, né, aqueles homens que viajavam, a gente vê lá em Atos, as igrejas, né, que mantinham eles. Paulo sempre está agradecendo. Olha, a igreja dos filipenses, né, nos ajudaram. Então, missões sem parcerias é muito complicado. Por exemplo, se eu recebesse uma parceria do governo para abençoar lá, eu ficaria feliz, mas eu não ficaria tão satisfeito. Por quê? Porque a missão de evangelizar é nossa, Sim. é da igreja, né, do povo cristão. Então, assim, olha, nós temos um trabalho missionário e o Estado é que está ajudando a manter isso aqui, não é? Então, assim, seria bom porque está abençoando, mas não seria tão prazeroso quando a gente sabe, assim, que a igreja Sim. é o povo de Deus, porque a igreja, a função de uma igreja existir é a missão que ela tem que cumprir, né? Então, a igreja nasceu para cumprir uma missão. E hoje a igreja ela precisa estar mais inserida ainda em missão. E a gente entende, por exemplo, tem igrejas que enviam os missionários, tem igreja que mantém os missionários. Então, há uma importância que tem gente que não sabe discernir sobre isso. Por exemplo, a nossa igreja aqui, ela precisa fazer isso, sair das 4 linhas e ir lá fora. Mas ela não está tão desenvolvendo esse trabalho assim. Mas a nossa igreja, nós temos um missionário do Maranhão, nós temos na África, que a igreja se envolve, ela sai, ela trabalha, com o trabalho que ela faz levantamentos, né? Então a nossa igreja ora, a nossa igreja mantém financeiramente algumas missões. Então essa igreja, ela está cumprindo o seu papel de existir biblicamente. Não é porque as igrejas em Atos, elas davam suporte, né, para o apóstolo Paulo estar pregando o evangelho. Então, a parceria da igreja é fundamental. Por exemplo, eu estou lá no povoado Pequi, mas eu sei assim, a Igreja Batista Permanecer, ela está ali comigo, não é? A Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Sandu, a primeira igreja está ali comigo. Então, assim, além de receber o recurso, não é, que um irmão manda, mas fora esse recurso tem uma importância. Qual é a importância para mim? Eles estão cuidando de nós. Eles se importam conosco, eles sabem que a gente existe, eles sabem que a gente está aqui. Então, a gente manda, né, interage. Olha que bom que está acontecendo isso. Então, se há essa importância, não é da igreja, não é estar ali conosco. Então, a igreja ela se torna participante. Não é, por exemplo, talvez vocês duas aqui nunca irão em vida, vamos pensar assim no povoado Pequi. Ah, gente, nunca deu certo para a gente ir ali. Mas como é que a gente faz missões? Vocês estão fazendo. Aqui é o exemplo disso, né? Estamos falando para muita gente, despertando. Sim. Tem gente que talvez agora está ouvindo. Meu Deus, eu preciso me inserir no projeto missionário, né? Sim. Eu estou na igreja, está muito bem, né? Na igreja, eu até digo assim, existe o tipo de crente 3S, né? É o crente salvo, sentado e satisfeito, né? A minha igreja é muito boa, é climatizada. Nossa, minha igreja só tem gente bonita, né? Todo mundo é formado. Nosso louvor da minha igreja é uma bênção, né? Eles ministram ali, nossa, então assim, eu estou salvo, eu estou sentado e eu estou satisfeito, estou na minha zona de conforto. Nossa, isso aqui já é o céu para mim. Jesus, não precisa nem voltar, porque eu já estou tão bem aqui, né? Estou tranquilo. Não, mas há uma missão a cumprir. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo que você pregou, você anunciou, o momento ali não teve nenhum efeito, né? Eu não vi nada acontecendo, mas foi semeado uma semente do evangelho. E a semente, o evangelho é transformador. Ele transforma aquela semente, cai ali, e uma hora Deus pega aquela semente, não é? Faz ela germinar naquele coração. Então, aquela pessoa que estava na igreja, muitas vezes ocioso, ele, poxa vida, olha, que relatório bonito, pessoas estão sendo abençoadas, pessoas, né, estão sendo salvas. Então, eu sou participante disso. Então, na igreja local, a pessoa muitas vezes estava lá, salvo, sentado, satisfeito, ela se levanta. Gente, bora fazer um grupo de oração pelo missionário. Gente, bora fazer aqui alguma coisa para vender, para levantar um recurso. Então, assim, está fazendo missões, está envolvendo pessoas, não é? Pessoas aqui, mesmo na igreja aqui, né? Chamou pessoas que, assim, não frequentam nem igreja. Olha, mas tem um trabalho de missões, trabalha com criança, pessoa...
Poxa vida, eu recebi um relato da irmã Paula, ela me convidou para um café, Paula Boniolo, né? E eu me senti, eu digo, meu Deus, só sendo missionário para entrar num lugar tão bonito, num apartamento desse. Como, né, eu falei para ela, como Jesus é bom, né? Tira a gente de lá e de repente tá eu, minha esposa Franciane e Josué, assim, num lugar tão bonito. E ela fez um trabalho assim que eu ouvi a pessoa dizer, né? Um rapaz chamado Fábio Oliveira, e ele disse assim, eu estava lá pensando assim, poxa, eu devia fazer alguma coisa, ajudar uma instituição, ajudar alguém e tudo, mas eu não sabia, para que eu vou fazer, né? E aí, de repente, ela chegou, deu uma razão para ele, disse assim, olha, tem um trabalho de um missionário que é mantido pela nossa igreja, e aí contou, ele disse assim, então me mostra isso aqui. E ela foi lá e mostrou, né, as fotos que a gente manda, tudo, e ele disse que se sentiu tocado, poxa vida, então é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou ajudar esse trabalho, já que eles já estão lá, ele disse, se eles estão lá, talvez eu não vou lá naquele lugar, mas ele já está fazendo alguma coisa lá, né? Tem alguém fazendo, então eu vou ajudar, já que ele está fazendo. E eu fiquei assim, meu Deus, como Deus trabalha, né? Um gerando mais um, né? Ela foi, é da igreja aqui, abraçou a causa e já falou para outra pessoa. Então, cada pessoa que se levanta para abençoar no campo missionário, algo novo acontece lá. Um novo projeto acontece, como é importante, né? Por exemplo, distribuímos 30 cestas básicas. Aí alguém diz assim, olha, a partir desse mês eu vou enviar uma oferta missionária. Então são 31, são 32, mais um violão se compra, mais um material escolar se compra, entende? O Mais lanche uma família melhora. abençoada, né? É mais uma Mudando de família. vida. Toda vez que alguém entra em contato comigo e diz assim, olha, eu vou me colocar aqui à disposição de ajudar. Eu contei aqui o testemunho de um irmão chamado Sebastião, né? Sim. Sebastião, eu deixei uns folders desse aqui, né? Tá até aqui, né? A câmera tá ali. Vou deixar alguns aqui. E esse folder, né? Vou passar para você um. Ele viu ali na recepção. Ele viu um folder na recepção. O irmão Sebastião mora no Rio de Janeiro. Aí, de repente, ele pega meu contato e ele manda, dizendo assim, o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Nossa, eu estava assim, dentro dos matos, de tardezinha, ouvindo aquelas cigarras cantando, olhando algumas dificuldades que tínhamos ali, e ele disse assim, todo mês eu vou depositar esse valor. Quando ele falou o valor, eu digo assim, meu Deus, dá quase 3 cestas básicas. E eu estava pensando, meu Deus, aquelas famílias que a gente poderia abençoar e não tem como fazer. E eu chorei, irmão Sebastião me fez chorar. E eu fiquei emocionado. Ele disse assim, ó, missionário, não se preocupe. Ele botou uma frase assim, ó, ele botou a foto do folder e botou embaixo, o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nunca tinha visto esse homem, não sabia quem era. Ele disse assim, ó, minha família é da Igreja Batista Permanecer. Olha que essa igreja é missionária. A Igreja Batista Permanecer é forte em cumprir a missão, a igreja que faz missões, não é? E já gerou várias pessoas. Eu digo, meu querido, eu nem sei quem você é, mas eu sei que você é de Deus. É uma benção. Nossa, esse nome, Igreja Batista Permanecer, alegrou meu coração. Eu já sei onde é que eu estou. Ele disse, então, todo mês, e já, 3 anos, na mesma data, certinho, chega a oferta e a gente abençoa as famílias. Entende? Então, qual é a importância? É justamente, toda vez que alguém se levanta, por exemplo, eu venho aqui, eu não sei quem é que vai abençoar, não. Eu venho nas igrejas, tudo, e aí Deus vai levantando pessoas, aí entra em contato, olha, eu vou ajudar. Eu fui na Santa Maria, e uma irmã chegou assim, bem no final do culto, disse assim, missionário, eu quero ajudar, mas eu estou com vergonha de dizer o valor que eu posso ajudar. Minha querida, fico só com você, Deus, não tem problema. Não, mas eu quero lhe dizer, porque eu nem quero ajudar nesse valor, mas eu queria fazer algo. É R$10. Ela disse assim, é R$10, mas é muito pouco. Eu digo, minha querida, se alegre. Deus está chamando você. Que bom que Deus tocou no seu coração. Mas R$10 é muito pouco. Eu digo, não. Lá onde eu estou, R$10 tem muito valor. Porque eu pego R$10 com 5, com mais 5. Então eu vou juntando, eu compro litros de leite para as crianças. Eu compro lanche para as crianças. Então,
R$10, R$5, tem um valor enorme, porque ele só multiplica. Então, não é algo que está tirando. Agora, se tirar R$10, nossa, a gente tinha uma receita aqui, e agora menos R$10, nossa, como é que faz agora? Entende? Mas se chegou mais 5, R$2, 10, está abençoando famílias. Porque ela dá um pouquinho, o outro dá mais um pouquinho e vai juntando, chega em um valor considerável, né? Multiplica. Sempre eu digo aqui a nossa meta é multiplicar, não é diminuir. Então, tudo que chega, né, a pessoa fica assim, poxa, eu vou R$10, coloque lá, né, que vai ter um resultado desses seus R$10 aí, vai ser bênção, entende? Não, e a importância também do retorno de vocês para a gente, né? Porque muitas vezes pessoas começam a ajudar missionários, mas por não ter esse retorno acaba sendo desmotivado, né? Porque não sabe para onde está indo o dinheiro, não sabe se as orações estão influenciando mesmo naquelas pessoas. E o retorno de vocês para a gente faz com que a gente se sinta realmente participante do que está acontecendo ali, mas também dá um ânimo maior para continuar, porque a gente vê as coisas acontecendo, igual o senhor falou dos projetos. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o projeto mais forte era o da cesta básica. E agora o senhor já comentou da questão da alfabetização, da leitura. E antes a cesta básica era a cesta básica, não lhe interrompendo, mas toda quinta-feira a gente entrega 1 litro de leite, 30 litros de leite por semana, entende? Então era a cesta básica, ela começou raquítica, foi melhorando, que vai melhorando. Aí agora já tem uma cesta básica abençoada, então assim, vamos dar 1 litro de leite para cada criança, né? Para cada família, aliás. Então, toda quinta-feira faz uma fila lá, todo mundo vai buscar 1 litro de leite, né? Então, depois veio a música, né? 12 alunos aprendendo. E aí, agora, alfabetização, aula de reforço, um cantinho da leitura. Então, por quê? Porque a gente sabe que vocês estão ali participando conosco, né? Além da oração, mas são parceiros, investem. Então, assim, a gente vai mandando os relatórios, como você falou, com a forma de vocês estarem pisando o pé ali, ó, tá aqui, ó. E isso motiva a igreja, realmente, a gente sabe para onde é que está indo o recurso da igreja, para onde é que está indo o meu recurso, eu estou vendo coisas acontecendo ali. Porque muitas vezes, não é, se o missionário está num lugar e ele não dá o relatório, né, ele tem que pelo menos dizer que ele ainda está vivo, né? Dá um sinalzinho de fumaça, olha, eu estou aqui. Então, assim, tanto quando eu venho em Brasília, minha irmã diz assim, minha irmã Val, olha, Joyce, fica só descansando. Tu tá cansado, porque cansa muito o trabalho, a dinâmica. Aí eu chego e digo assim, não, mas eu tenho que ir nos lugares onde eu sou abençoado. Eu tenho que dar um relatório, olha, eu estou aqui, viemos aqui, estamos aqui, né, para as pessoas me verem, né, e saber, olha, ele está lá, mas ele veio aqui, veio na igreja, então, assim, eu me esforço muito para isso, né, mostrar e traz o vídeo como eu trouxe, né, a gente traz um folder, né? Muitas vezes a pessoa, eu quero, né, mostrar para alguém. Então, sempre a gente tem essas estratégias no campo missionário. Missionário é muito inteligente, né? Porque você é todo tempo buscando uma estratégia para poder naquele lugar, né? E o senhor estava comentando sobre a questão dos projetos e tal. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se é muito... Não sei. Mas já temos uma igreja no Povoado Piqui. O pessoal já está se reunindo para louvar a Deus. Como que está essa... Nós temos uma igreja, eu devo aqui anunciar, eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada, né? Então, nós somos dessa igreja, né? Dessa denominação, não estamos avulso. Nós somos ligados a uma igreja, mas também lembrando que a questão de missão, a missão da igreja, ela não se prende à questão de denominação. Ah, por exemplo, ele é da Igreja Presbiteriana Renovada. Mas mais assim, para saber se está tendo reuniões lá, exatamente. Culto, escola bíblica, se o povoado está se conectando com Deus. Inclusive, lá, a gente assim nem colocou a placa da igreja. É o Instituto Esperança Renovada. Entendi. Vocês entenderam? Sim. Então, é o Instituto Esperança Renovada que promove todo esse trabalho e também promove o trabalho espiritual. Então, lá é o seguinte, nós temos os cultos, todas as terças-feiras, sábado e domingo, nós temos culto. Lá é assim, é direto funcionando, né? Mas nós temos os trabalhos à noite dos cultos, não é? Terça-feira, culto mais com os adultos. No sábado, voltar totalmente a programação para as crianças.
E os domingos às 17 horas, né? Porque assim, é muito distante o local, então as pessoas vêm também. Então hoje nós temos uma pessoa nativa, o nome dela é Valquíria, né? Nós, assim, foi uma importância muito grande dela ter tido um encontro com Jesus, juntamente com as outras duas meninas das 4 crianças, né? Então essas duas meninas louvam, né? Dos que estão aprendendo a tocar instrumento também já estão tocando. Então nós temos o culto assim, o culto mesmo, né? O que é o culto mesmo que eu estou dizendo? A questão da leitura da palavra no início, não é alguém que vai trazer uma palavra, tem os louvores, as crianças dançam lá, não é? Tem uma irmã que faz as coreografias com as crianças, eu até mandei vídeo aqui, elas dançando, então elas preparam a roupa, nós vamos dançar domingo, nós vamos apresentar, né? E também participando dos cultos com louvores. Então hoje nós temos lá a igreja, então qual é a alegria que eu tenho? Que a presença da igreja está ali, que não tem uma outra. Você entendeu? Não precisa citar o nome, mas hoje a influência é assim. Eles não sabiam o que era pastor. Hoje todo mundo sabe o que é pastor. Pastor, ó o pastor chegou, o pastor. Então as crianças vão aprendendo a falar, ó o pastor, entende? Eu fico feliz por essa expressão, entende? Do reconhecimento que elas têm, que ele tem um pastor, que o pastor é que cuida, é que dá vida pelas ovelhas, e não precisa ser, eu sou... Conhecimento da palavra, né? A palavra está entrando no coração delas. Eu não sou pastor simplesmente porque é um título, mas eles entendem assim, pelo cuidado, né? Olha, o pastor, ele vem, ele está cuidando da gente. Então, muitos dizem assim, depois que vocês chegaram aqui, isso aqui mudou. Por exemplo, uma questão prática. Crianças, onde é que é o ônibus? Por que vocês falam tanto na escola? E os pais dizem, porque aqui a gente tem que acordar de noite, ou então 10 horas da manhã para começar a ir para a BR para poder levar. Então as crianças andam demais e elas ficam cansadas, não querem ir para a escola. É mesmo, não passa ônibus aqui. Gente, eu vou na Secretaria Municipal de Educação e eu lembro que um dia eu fui, né, com assim, o conhecimento que a gente tem, tudo me identifiquei, tudo. E aí eu toquei no assunto do ônibus. Aí a secretária disse assim, não tem como passar o ônibus lá, não. O lugar mais perto que vai passar é lá na BR mesmo. Mas para entrar lá, de jeito nenhum. Eu digo, pois é, secretário. Então, assim, eu vou gravar um videozinho aqui, não é? Com a senhora, comigo, eu pedindo um ônibus, não é? Porque, assim, a educação é uma coisa básica nesse país. E eu vou mandar, assim, lá para Brasília, para o Ministério da Educação. Alguém vai ver esse vídeo e vai dizer assim, poxa, ainda existe criança que não estuda porque não passa nem um ônibus. Não, pastor, mas o que é isso e tal? Eu estou lhe pedindo para passar um ônibus lá no meio do povoado. Passa um carro lá, alguma coisa, para levar. Eu vou falar com o prefeito. Não, mas não faça isso, não. Não faça isso, não. Eu estou lhe pedindo um ônibus, né? Assim, agora, se não tiver, eu vou ter que pedir um ônibus lá em Brasília. Eu vou mandar uns vídeos, eu vou pedir alguém que, nem que seja uma Kombi, mas que passe aqui dentro do povoado. Aí foi passando, hoje em dia, o ônibusinho passa lá dentro do povoado. Quando eu estou lá, aí até o motorista buzina, as crianças, pastor, todo mundo na janela do ônibus, eu filmo, né? O ônibus entrando assim dentro do mato, que ele vai para uns caminhozinhos, e eu acho bonito, aí eu filmo eles. Hoje tem ônibus, entende? Não tinha água, gente, mas como é que faz? Não, é nos poços, aí é 12 metros de corda puxando aquela água. Gente, mas assim, nossa, eu vou lutar por um poço aqui, eu vou na prefeitura. Cava um poço lá, o pessoal carrega água na cabeça, é tão difícil e tal. Não sei o que e tal, e demorou, cavaram um poço. Hoje tem água na torneira, entendeu? Tem água na torneira. Aí poeira, lama, tudo. Gente, asfalto aquilo ali. Não, mas não tem recurso, que não sei o que. Gente, bora lutar. Aí entraram lá, melhoraram com o trator, né, e tudo. Aí passou mais um ano, aí hoje é asfaltado. Lugarzinho no meio do mato, mas, né, eu digo assim, gente, parece aqueles países assim, que a gente vê aquele monte de folha assim no asfalto, quando os carros passam bonitinho, fica daquele jeito, cai as folhas, mas é asfaltadinho hoje em dia, né? Então tem poço, tem ônibus passando, tem iluminação, né, que não tinha, e é uma luta, meu Deus, mas é muito escuro, gente, bora colocar, e hoje tem, né, a iluminação. Então, assim, um dia alguém chegou e disse assim, pastor, por que o senhor não se candidata a vereador?
Porque assim os vereadores fazem, o senhor faz o trabalho que os vereadores nunca fizeram aqui. Eu digo, na minha missão é ser missionária, pregar o evangelho, não quero nada com a política. A política é assim, para mim ir lá bater na porta deles e reivindicar o direito de vocês. Então eu estou aqui para dizer assim, ó, vale isso aqui, vocês têm que fazer, né? Então assim, Deus mudou completamente, né? Mudou a realidade espiritual, que hoje tem a igreja lá, tem o instituto funcionando, não é? E tudo melhorou na vida deles. Não porque como a própria palavra fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Todo o resto foi vindo porque primeiro vocês focaram na palavra do Senhor, né? Em levar o evangelho. Se o evangelho, eu digo assim para eles e os outros que ainda nem são, eles ouvem e digam assim, olha gente, o evangelho é transformador. Vocês lembram como eram as casas aqui? As casinhas eram tudo de barro. E hoje a maior parte das casas tudo é de tijolo e com telha. Aí diz assim, é verdade. De que vocês veem, quando o evangelho chega, ele muda por completo, ele muda, começa por dentro, né? De dentro para fora, na pessoa. Mudou a pessoa, transformou aquela vida, salvou, aquela pessoa começa a pensar diferente. Os sonhos que era adormecido, que nem sonhava, tinha gente que dizia assim, o que é que você pensa? Chegar para uma adolescente de 10 anos e dizer assim, o que é que você pensa assim, o que é que você quer ser? Nem sei. Você não pensa assim um dia ser médico? Médico? Professor? Eles ficavam sem resposta. E hoje, no Instituto, nós temos enfermeira, nós temos uma assistente social, que é minha esposa, tudo formado por ali, né? Nós temos pessoas em outras áreas técnicas, tudinho de igual vocês veem como Deus transforma. Vocês que nem sabiam o que queria ser, hoje nós temos professora, nós temos enfermeira aqui para trabalhar aqui com as crianças, não é? Então, assim, o evangelho é transformador, onde ele chega, muda toda a realidade, né? Impressionante. Sim, e a conversa aqui, acho que se deixar, vai aqui tem... por muito ainda mais tempo, mas já caminhando mais para encerrar mesmo, a gente queria saber se o senhor tem alguma palavra voltada não só para quem tem esse desejo de ser um missionário, mas para a igreja no geral. Uma palavra de motivação, de exortação com o senhor. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, quem somos? Qual é a nossa missão, né? Muitas vezes as pessoas perguntam na igreja, qual é o meu chamado? O que é que eu sou? O que é que eu tenho para fazer? Então, quando nós lemos aqui o que Pedro está dizendo, nós entendemos qual é a missão da igreja. Não é, por exemplo, eu já vi até em camiseta assim, sou geração eleita, não é? Sou sacerdócio real, nação santa. Então, assim, a gente pega essa palavra, né? E coloca muitas vezes numa camiseta, até muitas vezes prega. E a gente sabendo de quem veio essa palavra, que foi de Pedro, um apóstolo, né? Pedro foi aquele lá que se levantou, não é? Trouxe uma palavra e quase 3.000 almas se converteram. Então, Paulo, ele mostra que ele dá uma razão da igreja existir, não é da igreja missional. Ele mostra o cumprimento da missão aqui. Então, vós sois geração eleita. Então, nós fomos eleitos por quem? Por Deus. Qual a importância daí? Nós somos eleitos por Deus. Assim como Israel, que foi uma nação eleita, que Deus escolheu, chamou Abraão, não é? Então, Deus chamou a igreja. Vocês são uma geração eleita, eleita por Deus. Para quê? Para vocês serem o sacerdócio real, intermediar entre Deus e os homens. E não é um sacerdócio da terra, é real, é do rei Jesus, né? Nós somos uma nação santa, um povo separado, um povo, né, exclusivo de Deus, um povo que foi adquirido. Mas para que eu sou eleito por Deus? Por que eu sou um sacerdócio real? Por que eu sou uma nação santa? Para anunciar as virtudes dele, daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então, aqui mostra a missão da igreja. Então, nossa, eu sou eleito por Deus, que maravilha. Sou escolhido, olha, eu posso falar, né, interceder diante de Deus com as pessoas. Eu sou um mediador, olha que legal. Vou orar aqui por ele, né? Nossa, eu sou separado por Deus, eu sou exclusivo de Deus, né? É como aquelas pessoas colocam no carro, propriedade exclusiva de Deus, né? Você já viram aquele adesivo? Aí termina o culto, o irmão chega na porta da igreja, fica coçando a cabeça. Oh, meu Deus, eu moro longe, né? Mas tem um adesivo ali, propriedade exclusiva de Deus. Então, se é de Deus, eu vou entrar. E ele vai me levar, né? E até minha irmã disse assim, olha, lá na igreja, Batista Permanecer, quando termina o culto, os irmãos oferecem carona. Que bênção, né? Eles levam os que não tem, né? Não tem um transporte, que legal. Mas o cara não entra naquela propriedade exclusiva de Deus, porque é dele, o carro é dele e ali é tudo para ele, né? Mas a gente pensa assim, então eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou exclusivo de Deus. Para quê? Para ficar só entre mim mesmo? Não. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, por que eu fui eleito? Por que eu sou sacerdote? Por que eu sou separado para Deus? Para anunciar as boas novas, as virtudes de Deus. Não é? E a Bíblia diz assim, quão formoso são sobre os montes, os pés, do que anunciam coisas boas. Então, nós somos chamados para isso. Amém? Então, Amém. Todo servo de Deus é um missionário em potencial. Ele só não descobriu, foi isso dentro dele. Mas Deus chamou. Não precisa ele chegar para o pastor. Pastor, o que é para me fazer? Não é como é que é para me fazer. Em si, ele já tem uma missão. Aonde ele está, ele é um missionário. Na sala de aula, o primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Então, já começa dentro de casa. Então, o primeiro campo missionário dentro da nossa casa, o vizinho, colega de faculdade, colega de escola. Então, assim, não tem como ele reter aqui. Poxa, eu sou eleito por Deus, eu sou tanta coisa, nossa, eu sou tão importante. Mas se ele não estiver anunciando, ele não estiver fazendo, ele está retendo tudo de Deus para ele mesmo. E ele precisa ser um canal de esperança, de salvação na vida das outras pessoas, anunciando o que Deus fez na sua vida para atingir a vida dos outros, né? Então, ele dá testemunho do que Deus fez na vida dele e para alcançar outras pessoas. Amém? Amém. Yulia, você tem mais algum comentário? Não é sobre a gente, né? É sobre ele, o senhor falou. É sempre sobre ele. Estou muito feliz, né? Nossa, assim, que tempo maravilhoso, né? É tão bom que parece que passa assim rápido, né? Mas quando a gente começa a falar de Jesus, né? Falar de missões, eu quero parabenizar vocês duas por esse excelente trabalho, né? E todas as pessoas envolvidas aqui nesse trabalho maravilhoso, né? Pastor Elias, toda a igreja, nossa, que igreja agradável, que povo abençoado, né? A gente chegar e encontrar um povo que não só fala de missões, mas faz missão, né? Cumpre a missão, porque vai lá, né? Então eu quero agradecer a todo mundo dessa igreja, aos que estão nos ouvindo de longe, né? Sim. Que Deus desperte, que Deus chame, não é? Para essa missão, para cumprir o ID de Jesus. Agradeço muito, que Deus abençoe e orem por nós, não é? Continue orando e nós estamos aqui para servir a Deus com toda alegria, né? Instituto Esperança Renovada, Povoado Pequi, um lugar de amor e esperança. Amém. A gente é que agradece pela disponibilidade, porque, como o senhor estava comentando, né? Várias igrejas, mesmo estando aqui em um período de descanso, vocês continuam se preocupando com o Instituto, indo atrás de igrejas para formar parceria. Mantenedores, parceiros. Então, é a gente que agradece pela disponibilidade, por ter vindo aqui, ter esse tempo aqui com a gente, que foi muito enriquecedor, acho que não só para a gente que está aqui agora, mas para todo mundo que vai estar ouvindo depois. Que bom, né? Então, a gente só tem a agradecer. E agradecer os feedbacks também, que a gente sempre recebe. A gente coloca nas redes sociais, coloca no grupo, é sempre muito importante. Faz muita diferença. Exatamente. Assim, eu estou muito feliz, né, pela importância que vocês dão para missão, né? É uma alegria muito grande quando igrejas abrem as portas, né? Olha, venha falar. Nossa, então, se for para fazer assim, é o dia todinho
nem preciso tomar café, nem almoçar, e eu estou aqui e aproveitando todas as oportunidades, né? Como eu falei, cada vez que alguém se levanta já para orar, Deus já está abençoando, porque através da oração, barreiras são quebradas, não é Deus nos dá livramentos, não é Deus nos dá Sim. graça, e pessoas que se levantam para dizer assim, olha, eu estou aqui, eu quero abençoar de qualquer forma. Então, Sim. eu sei que aqui está indo muito longe, né? Muitas pessoas estão sendo abençoadas, então que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, todo mundo que está Amém. participando aqui desse podcast, como eu falei, é a primeira vez que eu estou participando, e estou feliz, né? Que Deus abençoe. E a nossa oração é que as pessoas realmente sejam abençoadas, né, por esse Amém. projeto que a igreja está iniciando, que todos que estão ouvindo e que tiraram esse tempinho realmente para escutar o que o pastor falou, o que foi falado aqui, que Deus possa ter nos usado aqui para que a vida de vocês tenham sido edificadas também. Amém. E nós esperamos que vocês continuem acompanhando os próximos episódios e que continue sendo bênção na vida de todos. Então, até um próximo episódio. Esse foi o Permanecer Cast. Juntos somos melhores. Que bom.